Olá, bom dia. Vamos refletir a respeito da graça? Quero ler alguns textos com vocês para que nós possamos refletir. O primeiro texto é bem conhecido, Efésios 2, 8 e 9, onde nós lemos o seguinte: Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. O segundo texto é 1 Coríntios 3,18, onde está escrito o seguinte: Portanto, todos nós, dos quais o véu foi removido, podemos ver e refletir a glória do Senhor. E o Senhor, que é o Espírito, nos transforma gradativamente à sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecidos com Ele. Terceiro texto, Romanos 8,29, nos diz o seguinte: Pois Deus conheceu de antemão os seus e os predestinou para se tornarem semelhantes à imagem de seu Filho, a fim de que ele fosse o primeiro entre muitos irmãos. Bom, o primeiro texto fala da graça de Deus. Se é de graça, não é pelas obras. Então, o texto nos está dizendo que nós somos salvos pela graça de Deus, o favor imerecido de Deus. Deus nos concede uma graça a qual é impossível ter um pagamento, porque se tiver pagamento é salário e não é graça. E que é essa graça, que é um dom de Deus, que nos salva, que nos transporta para a vida eterna e que não nos deixa morrer eternamente. Então há a vida eterna e há a morte eterna. Pela graça de Deus, através da fé, ou por meio da fé em Jesus Cristo, nós seremos salvos da morte eterna, ou da condenação. Só que o texto não para por aí. Ele diz que Deus nos concede essa graça, que nos salva, para que nós não nos gloriemos nas nossas boas obras, de sermos justos, de fazermos as coisas certas, de praticarmos o bem, porque nenhum bem é suficiente para nos salvar. Então, pela graça de Deus, por meio da fé em Jesus Cristo, nós somos salvos. E assim nós temos a vida eterna. Isso para que ninguém se glorie na presença de Deus. E ele continua: Pois somos feitura dele. De quem? De Deus. Somos feitos por Deus, criados em Cristo Jesus para boas obras. Então nós somos criados, nós somos gerados, nós somos paridos em Cristo Jesus para que nós pratiquemos as boas obras que nós vemos no próprio Jesus. As quais obras Deus de antemão já preparou para que nós andássemos nelas. Então nós somos salvos pela fé, por meio de Jesus Cristo. Somos salvos pela graça, por meio da fé em Jesus Cristo. Nós não podemos nos gloriar, porque não vem nada de nós, é tudo dom de Deus. Porém, nós somos feituras de Deus, feitos em Deus, e nós somos paridos através de Jesus, nós somos criados em Jesus, para praticarmos boas obras, e essas boas obras que nós praticamos, Deus já há muito havia preparado para todos nós, para que nós andássemos nelas, para que nós as praticássemos. Então não tem isso, eu creio, eu tenho fé, então eu posso roubar, matar, adulterar. Pode, se você conseguir, porque foi Deus que determinou. Aqui está a chave, pois somos feituras dele, de Deus, criados em Cristo Jesus para boas obras. Nós somos criados em Cristo Jesus para boas obras. E Deus é soberano, nós praticaremos boas obras, depois que nós recebemos essa graça divina por meio da fé em Jesus Cristo. Você não vai conseguir fazer, porque haverá um arrependimento, uma metanoia, uma mudança de mente, que transformará a sua vida totalmente e completamente. Você será uma nova criatura, criada em Cristo para praticar aquilo que Jesus te ensinou. Então é impossível que alguém que se converte, que recebe a graça de Deus, através ou por meio da fé em Jesus Cristo, continue praticando o mal, porque ele é nova criatura. As coisas velhas ficaram para trás, tudo se fez novo. E isso porque, aí os outros textos nos diz,
Portanto, todos nós dos quais o véu foi removido, podemos ver e refletir a glória do Senhor. Quer dizer, as escamas dos nossos olhos caíram, nós enxergamos perfeitamente. Nós ressuscitamos espiritualmente, nós não somos mais mortos espirituais. Assim nós podemos ver e entender. E o Espírito nos transforma gradativamente a sua imagem gloriosa, quer dizer que ele nos transforma a imagem de Jesus, deixando-nos cada vez mais parecidos com ele. Então, qual é o objetivo do texto acima? Nós sermos salvos através da graça de Deus, por meio da fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E a partir daí nós seremos transformados enquanto nós praticamos essas boas obras que Deus preparou a nós de antemão por meio da criação de Jesus Cristo. Nós somos criados em Jesus para boas obras. Essas boas obras já estavam preparadas e gradativamente nós vamos nos transformando na sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecidos com Ele, com Jesus. Cada dia nós seremos mais parecidos. E o texto de Romanos 8, 29 nos diz o seguinte: pois Deus conheceu de antemão os seus e os predestinou para se tornarem semelhantes à imagem de seu Filho. Então, antes de tudo, Deus nos conheceu, nos predestinou para que nós nos transformássemos à imagem de Jesus Cristo, a fim de que Ele fosse o primeiro entre muitos irmãos. Então, Jesus é o primeiro entre muitos. E nós fazemos parte desses muitos irmãos, caso nós tenhamos aceitado o senhorio do nosso Senhor Jesus Cristo, recebido a graça de Deus e crido no seu Filho. Essa é a mensagem que eu quero deixar para você hoje. Que você tenha um excelente dia na presença de Deus. Amém.